Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, estamos no ar mais uma vez com o Cuidando de Você. É o programa da TV Rio Doce para falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, a nossa prestação de serviço, né? Falando hoje sobre temáticas que envolvem a sua saúde, a saúde que você gosta, das pessoas que estão ao seu redor. E a gente sempre pede para você que acompanha na televisão, também tem nas redes sociais, nas nossas plataformas, estão aqui os nossos endereços nas redes sociais, também o contato do WhatsApp, para você compartilhar os links, compartilhe sem moderação, porque você vai estar ajudando as pessoas através da informação a se cuidarem, cuidar de alguém, a prevenir doenças e, no caso, quem sabe, detectar com antecedência, tratar, curar e prevenir. No programa de hoje, vamos falar de algo muito falado em várias nas últimas décadas, uma tentativa, várias tentativas, aliás, de eliminar esse problema que todo mundo tem na vida, né? E é algo do momento, muita discussão em termos de tratamento, em termos de prevenção, é a obesidade. É uma doença, sim, é uma questão preocupante na saúde pública, causa múltiplas outras doenças, leva a mortes e nós temos que falar sobre esse tema. E para falar sobre obesidade e principalmente sobre novos tratamentos e prevenção, convidamos um especialista, endocrinologista e metabologista, Dr. Pedro Paulo Andrade. Dr. Pedro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. Estamos falando aqui sobre algo que tem uma incidência, nós vivemos aí o Brasil até meados da década de 80, né, um país dos desnutridos, né? O Brasil falava que era um país dos desnutridos, pessoas que passavam fome, pessoas que eram muito magras e tinham desnutrição, a chamada desnutrição infantil. A ONU chegou em 78 no estado de calamidade, né? Olha só, e hoje é o contrário que vivemos, né? Exatamente. A obesidade realmente é uma doença bem endêmica aqui no nosso país, né? Bem estabelecida, né? A gente vê que nos últimos anos, né? A gente pega aí os últimos 10 anos, vem aumentando cada vez mais o índice de obesidade no Brasil e também nos países, né, da América Latina, nos Estados Unidos no geral, tá? E é até interessante você ter começado aí falando, Márcio, dessa questão da história, né, de como surgiu a obesidade, porque muitos anos atrás era mais escasso o alimento, sempre era mais difícil, tinha a questão da caça e com o passar do tempo, né, teve a questão das guerras, a fome, então assim, realmente era muito difícil você ver alguém com uma obesidade tão avançada igual a gente vê hoje, né? E com a industrialização, o aumento dos embutidos, né, das comidas produzidas em grande quantidade, em massa, a gente vê cada vez mais os pacientes aumentando de peso e ficando cada vez mais obesos com o tempo. O que acontece com o nosso corpo, né? Que nós não fomos feitos para sermos obesos, sermos gordos, né? Nós fomos feitos para ter saúde, nosso corpo tem que ter saúde. O que acontece no nosso organismo, no nosso metabolismo, nossa área fisiológica para que nós engordemos? Então, o ganho de peso ele vem de uma série de fatores, né? É uma doença multifatorial. Uma delas é questão de cultura. A gente vê que em uma família de obesos, né, todo mundo tem aquela cultura de comer muito, de ser sempre aquela mesa farta de comida. E além de outros fatores como genética, como esse aumento aí de procura por alimentos mais rápidos e mais calóricos, por tempo de trabalho, às vezes a pessoa não tem tempo de buscar aquilo que é mais orgânico, né? O sedentarismo que aumentou muito, as pessoas, principalmente pós-período Covid, as pessoas fazem cada vez menos exercício, né? E além de toda aquela fisiologia da obesidade, quando uma pessoa se torna obeso por esses fatores, né, mesmo ela perdendo peso, o corpo vai sempre buscar ganhar aquele peso de volta, porque ele sente como aquilo um mecanismo de defesa, né? Assim, perdeu aquele peso, perdeu aquela gordura, eu posso vir a passar fome, então eu vou absorver mais nas próximas refeições. Então realmente é muito difícil sair aí desse limbo, dessa obesidade, quando você já chega num peso muito avançado, né?
Agora, como pessoas elas se tornam obesas, especificamente em relação àquilo que elas consomem, ou seja, as calorias que ela consome, especificamente sobre isso, ou também tem relação com o que elas gastam, a questão de matemática? As duas coisas. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar com os meus pacientes você precisa entender que você precisa gastar mais do que você consome para você perder peso. Enquanto você consome mais, né, calorias, no geral, você vai tender a estocar, né, guardar aquela energia extra em gordura, né? E tem toda uma cascata para produção, né, da gordura até chegar, né, da caloria para a gordura, mas hoje a gente vê que o consumo é muito exagerado e as pessoas tendem a achar que é questão de porção. Eu não como muito, né? Muita gente fala assim, eu não como muito, mas não é só questão de tamanho, volume. A gente vê aquilo que é grande e algo que é pequeno e acredita que o grande tem mais caloria do que, né, o pequeno. E às vezes não é o caso. É justamente entender bem quantas calorias você consome no dia e quanto você gasta, né? Todo ser humano, né, gasta energia até mesmo parado. A gente tem algo que chama-se taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que você gasta, né, simplesmente para manter o seu pulmão funcionando, coração batendo, né? E a somatória disso vai fazer um balanço ali, positivo ou negativo. E com isso você define aí, você começa a perceber que o obeso é sempre o mesmo padrão. Gasta mais ou gasta menos do que, né, consome. E quanto mais a pessoa vai ganhando peso e menos promovendo esse gasto, né, atividade, né, mais difícil fica para ela perder. Né? Aí, tudo isso que a gente vem falando aqui, entra uma das suas especialidades, uma palavra que se fala muito, mas não é de domínio comum, que é metabolismo. Né? O que é o metabolismo e como que ele entra nesse jogo aí em relação à obesidade? Então, o metabolismo, ele é até um pouco difícil de explicar sem entrar muito em termos muito médicos ou técnicos, mas basicamente o metabolismo é o funcionamento do nosso corpo. Né? O nosso corpo como um todo, ele vai fazendo, vai pegando algo que precisa ser transformado em outro, né? E isso é o nosso metabolismo, né? À medida que o tempo vai passando, né, a gente vai envelhecendo, a gente tende a ter uma diminuição desse metabolismo, né? E a pessoa, quando ela causa um estresse no corpo, que seria esse acúmulo de gordura, o sedentarismo, o corpo tende a ver que tem certas coisas que ele não precisa. No caso, se uma pessoa que não pratica atividade física, o corpo fala, eu não vou gastar, eu não preciso de certa forma gastar energia, muita energia, então eu não preciso metabolizar muita coisa. Né? Porque essa pessoa não tem uma tendência a precisar de energia. Né? Então eu vou estocar tudo. Então é mais entender o metabolismo como um funcionamento do corpo. Quanto mais a gente causa esse estresse no corpo, menos o metabolismo tende a funcionar de uma forma a nos ajudar, e sim a nos prejudicar. A gente ouve muito, né, nós leigos falando, não, você tem que acelerar o metabolismo para emagrecer, e outras pessoas falam assim, não, meu metabolismo é muito lento, por isso que eu engordo com mais facilidade. É correto falar assim? Na verdade, é mais ou menos, porque as pessoas hoje tendem a dizer que o metabolismo é lento, mas o metabolismo não é lento por motivo de uma genética, né? O metabolismo está lento por questões de costumes, né? Se aquela pessoa é sedentária, o metabolismo vai lentificar. Né? É aquela questão, não estou precisando, né? Então eu vou diminuir, o corpo faz isso, eu vou diminuir, né? Eu vou lentificar. Então, se uma pessoa quer ter um metabolismo mais, vamos dizer, rápido, né? Que é o que as pessoas falam, ela tem que fazer por onde? Tem que procurar ingerir menos quantidade de calorias ou fazer aquele balanço energético bom, né? O nutricionista está aí com um papel fundamental de colocar ali
todo mundo ouve a palavra dieta, Sim. já quer sair até correndo, né? Correndo. Quer sair até correndo, mas a gente tem que pensar na dieta não como algo prejudicial. A gente tem, eu até gosto de mudar a palavra, eu gosto de colocar como rotina. Você vai montar uma rotina nova, você vai tender a comer aquilo que vai te trazer bem, né? Vai te fazer bem, né? E com isso você automaticamente vai melhorando aos poucos o metabolismo. Não dá para você pegar algo que você demorou anos para poder, né, causar danos ao corpo, né, e de uma hora para outra, né, virar a chave e falar assim, não, agora eu vou acelerar o metabolismo. É uma questão de costume. Doutor Pedro, com relação a peso, né, as pessoas tem algumas classificações que a gente fala sobre sobrepeso e algumas gradações, né? Fale sobre elas para mim, por favor. Então, o sobrepeso é o estágio inicial, né? O sobrepeso é onde a pessoa já começa a ter ali uma certa resistência à insulina, mas não entra naquela classificação da obesidade, que hoje já até mudou algumas coisas na classificação de obesidade. Se a gente for pegar a ideia da classificação antiga, né, a obesidade grau 1 seria aí a partir de um MC de 30, né? Aí a obesidade grau 2 já acima aí, né, a partir dos 35 e acima dos 40, do 40 de MC é obesidade grau 3, né? A gente não usa mais aquele termo obesidade mórbida porque é um termo muito pejorativo, né? E a gente sabe que um dos componentes da obesidade é a saúde mental. A saúde mental é um problema, né? Aquela coisa de não se sentir bem com o próprio corpo, né? Então a gente não usa esse termo mais. Mas essas são as classificações, né? Sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e, né? Assim, cada estágio torna-se mais difícil de tratar à medida que vai progredindo. E as repercussões da saúde, elas se tornam muito mais drásticas, né? E lembrando que você pode assistir o nosso programa pelo canal 6.1 TV aberto, canal 10 TV a cabo, e também pelo YouTube, né? O YouTube, sempre quando temos o programa que vai lançado ao ar, o nosso editor Josias, ele vai lá, já sobe para o YouTube, né? Daqui a pouco já tem o YouTube, já essa entrevista de hoje, estamos falando sobre obesidade e novos tratamentos com o endocrinologista e metabologista, Dr. Pedro Paulo Andrade. No primeiro bloco nós fizemos a base, né? Explicamos o que é a obesidade, né? Como que ela se desenvolveu, principalmente como ela cresceu nas últimas décadas, né? Devido a vários fatores, mas principalmente culturais, né? Nosso comportamento, a forma com que lidamos com o nosso estilo de vida, com o que comemos, né? Ultraprocessados, alimentos ricos em gordura, ricos em açúcares, em outros tipos de multiprocessados e a atividade física. Estamos cada vez mais parados, mais sedentários e aí isso aí vira literalmente, né, uma usina de fabricação de gordura e de uma geração de obesos. Doutor, a gente falou no bloco passado sobre a questão das gradações, do obeso, né, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né, e você falou um termo aí, gostaria que você explicasse para a gente, IMC, o que significa? O IMC é o Índice de Massa Corporal, né? Na classificação da obesidade hoje, o IMC é até um pouco mais atrasado, porque sabemos que tem pacientes que são fortes, né? Tem grande quantidade de massa muscular, são pesados e são altos. Então, às vezes o IMC, ou baixos, né? Às vezes o IMC pode dar como um IMC de obesidade, mas esse paciente ele tem muita massa muscular, ele não é obeso, ele tem um peso elevado, porque massa, né, muscular também pesa. Então, assim, é todo um conjunto, né, de questões para classificar a obesidade. Uma das coisas que a gente usa hoje, um dos aparelhos que eu uso, né, em consultório é a bipedanciometria. A gente consegue ver ali realmente a questão do percentual de gordura, né, a quantidade de gordura mesmo em peso. E eu gosto de mostrar sempre para os pacientes, falar assim, ó, isso aqui é 1 quilo de gordura. Então, esse volume do quilo de gordura é muito maior do que o volume da massa muscular. As pessoas ficam assim, eu nunca imaginei. Por isso que dá até o formato, né? Por isso que gordura, né? A gordura é mais visível, né? Se você perde 5 quilos, você vê,
muito rápido, né? Muito rápido. Então quer dizer que o IMC, como antigamente falava, é só você pegar a sua altura e dividir por... Isso. O peso da altura por 2. Por 2, né? Por sua altura ao quadrado, né? Não é simplesmente isso, né? Sua balança também ali que vai definir se você é obeso ou não. Tem toda uma classificação, inclusive científica, né? Que é aplicada em consultório. Por isso tem que procurar um especialista. Né? Doutor, nós falamos sobre hábitos de vida, sobre hábitos culturais, como nós lidamos com alimentação, atividade física, mas você falou uma questão interessante, uma questão emocional. Né? O estresse e outros transtornos e doenças emocionais podem também afetar nossa relação com o peso, com o ganho de peso? Com certeza. Eu acho que o trabalho do endocrinologista, ele vem complementado do psicólogo e do psiquiatra, né? Porque a maioria dos pacientes com obesidade, eles têm um certo grau de ansiedade, né? E uns tendem a ter até mesmo depressão, e isso vem devido já ao peso adquirido, né? Porque já chegou no estado que já chegou, ou até mesmo pode vir antes da obesidade. A pessoa já era um pouco ansiosa, né? E acaba descontando aquilo na comida, né? Então, indiretamente, a saúde mental, ela atua aí no ganho de peso, porque a pessoa acaba correndo sempre para a comida, né? Existe também a compulsão, né? O transtorno compulsivo alimentar, né? O paciente realmente que tem, né? Porque muita gente fala assim, eu tenho esse aí, eu tenho transtorno compulsivo alimentar. Eu falo assim, mas será que realmente tem? O transtorno compulsivo alimentar, tem pacientes que conversam comigo que realmente tem esse transtorno, eles falam que quando não tem o que comer, eles abrem um pote de açúcar e comem açúcar de colherada. Isso uma pessoa que está assim, bem de saúde mental, não vai fazer isso, porque o açúcar puro, eu imagino que não seja muito gostoso, né? Então, assim, saúde mental realmente é algo que tem que tratar também, e eu trabalho junto com colegas, né, da psiquiatria também, para poder estar tratando esses pacientes de uma forma multiprofissional, né? Pois acaba virando um ciclo vicioso, literalmente, né? Porque a pessoa que tem algum trauma, algum transtorno mental, acaba buscando na comida e na bebida, o álcool também, é um fator que gera obesidade, né? É aquela válvula, né? Porque é prazeroso, entre aspas, né? Talvez um escape, uma fuga, porque passou por um problema, um transtorno pós-traumático. Prazer imediato. Prazer imediato, uma separação, né, um problema financeiro, um estresse de trabalho, busca a fuga ali, aquele prazer imediato que é a comida e a bebida. E aí acaba ganhando peso. E ao ganhar peso, não se sente satisfeito consigo mesmo, e aí alimenta ainda mais os transtornos emocionais e aumenta, acaba virando esse ciclo, né? E falando nisso, os impactos, né? A obesidade, quais impactos geram na saúde humana? Ixi, aí são muitos. Mas vamos começar pelo que a maioria, né, já conhece, e a gente vai entrando nos mais específicos, né? O paciente com obesidade, ele é mais propenso a ter doenças como diabetes, né, hipertensão, e muitos não sabem, mas câncer também, aumenta a incidência de alguns cânceres simplesmente pelo fato de ser obeso, né, e doenças que, no caso, atrapalha principalmente, né, o homem, né, que é o hipogonadismo, né? O que é o hipogonadismo? Basicamente é uma queda nos níveis de testosterona, que é o hormônio predominantemente masculino, né, por função pela função da gordura, né? Essa gordura, ela tende a pegar a testosterona do homem e aumentar a conversão dela em estradiol, que todo mundo tem, né, os hormônios em equilíbrio. E quando tem esse desequilíbrio aí, afeta tanto na questão do homem no geral, né? Na sexualidade e tudo mais. Então, a obesidade pode piorar e causar uma queda nos níveis dessa testosterona. Agora, eu acho que dos piores, né? Dos piores ali é essa parte aí do desenvolvimento de um diabetes, né?
O diabetes, ele, depois de estabelecido, né, ele não tem uma cura, né? Ele tem remissão, né? A gente consegue colocar ele em remissão à medida que a gente perde peso, a gente trata, né? Muitos pacientes acabam tendo que usar insulina, né? Hoje com as medicações novas, né, a gente consegue ter um resultado bom na questão da perda de peso, mas o diabetes ele estende um leque para vários outros problemas, como problemas de visão, né, problemas de circulação, né, e problemas até renais. Então, assim, o endocrinologista acaba trabalhando com vários outros profissionais médicos, né, com cardiologista, trabalha junto com nefrologista, né? Para se entender o quão é perigoso essa doença chamada obesidade, que ela acaba se ramificando para outras doenças graves também. Falando agora, já entrando em tratamento, e principalmente, a gente falou aqui sobre a questão como lidar, né, com a alimentação, mudar os hábitos alimentares, né, mais saudáveis, atividade física, né? A gente sempre fala sobre isso todas as vezes que falamos sobre obesidade, né, a vida inteira. Mas agora vamos falar sobre o que todo mundo espera que a gente fala, sobre novos tratamentos, principalmente em relação às chamadas canetas emagrecedoras, né? Muito na moda, muito em discussão e tidas como milagrosas. O que um profissional, o que o médico tem a dizer em relação a elas? Bom, é a parte da cereja do bolo, né? Que todo mundo gosta. Todo mundo está esperando, esfregando as mãos lá, esperando o doutor falar. Isso, o povo gosta de saber sobre o tratamento, né? Os tratamentos da obesidade. Então, tratamento para a obesidade já existe desde que a gente conhece ela como uma doença, né? A gente tem a sibutramina, tem outros, né, como o Fempoporex, que já até não é mais usado, tem os tratamentos cirúrgicos, né, como a cirurgia bariátrica, e agora, né, hoje em dia, né, a gente tem os análogos de GLP-1, né, que, né, falando dos mais antigos, né, a gente tem a liraglutida, que é o famoso Victoza, Saxenda, que se fazia as aplicações diárias, né? O análogo de GLP-1, que foi uma coisa assim que inicialmente veio para tratar diabetes e como efeito colateral acabou, né, causando aí essa perda de peso, e hoje a gente tem, né, uma indicação direta aí para uso para tratamento da obesidade. Depois veio, né, o famoso Ozempic, né, o Ozempic, a semaglutida, né, diferente da liraglutida, que teve um resultado muito maior, né, nós vimos pessoas com resultados aí de perda de peso aí de 10 a 15 a 20%, né, do peso, né, em geral, né, e do Ozempic surgiu o Wegovy, que foi até uma forma da empresa diferenciar, né? A Ozempic ficou mesmo para tratar somente o diabetes, apesar, né, de também servir para tratamento da obesidade, mas o Wegovy ele tem uma dose maior, né? Você consegue aumentar as miligramas, né? Diferente do Ozempic, que só chega na dose aí de 1 miligrama. E hoje, né, já temos no mercado, né, o melhor tratamento para obesidade no momento, que é o tirzepatida, né? Muita gente chama de Mounjaro, né? Que é o nome que foi dado ao tirzepatida, né? O nome comercial. E o Mounjaro, ele tem várias apresentações, né? O que é o Mounjaro? É o análogo de GLP-1 e GIP. Então nós temos dois hormônios trabalhando aí, né, na questão do tratamento da obesidade no geral. Os efeitos dessas medicações, lembrando que não é para todo mundo, né, tem que ter uma indicação médica, não é simplesmente ir na farmácia, dá um Mounjaro aí, né, não é assim. Inclusive tem agora a determinação Sim, de que necessita de receita. De receita, né? Sim, é importante isso, porque até mesmo para a pessoa que quer comprar uma caneta, quer usar um mês, aí a pessoa não tem um resultado esperado, porque não é um milagre, né? E desiste por completo de fazer o tratamento clínico, né? Mas o Mounjaro funciona de uma certa forma lentificando um pouco o trânsito intestinal, né? Então você fica por um tempo maior,
né? Você fica um tempo maior saciado, né? Satisfeito, e ele melhora a ação da nossa insulina, né? Que é um dos hormônios aí do funcionamento aí do metabolismo, né? Da glicose. Pega aquela açúcar, né? Do sangue, que é a nossa glicose, e joga ali, né? Para dentro das células para tudo funcionar direitinho. Ele melhora essa questão do funcionamento da insulina, aonde precisava de uma insulina em grande quantidade para fazer o mesmo efeito, agora começa a melhorar isso, né? E indiretamente atua, né, no sistema nervoso central, né, no nosso centro da fome, né, e diminuindo aí um pouco a nossa fome. E o resultado? Por quanto tempo a pessoa alcança o resultado? Olha, resultado é algo complicado e é o que todo mundo gosta de me perguntar. Porque eu acho que depende muito de cada paciente. Tem gente que pode ter resultados no primeiro mês, né? Eu tive pacientes que fizeram uso do Mounjaro de 5 miligramas e tiveram uma perda aí de 5, 10 quilos no primeiro mês. Claro, com tudo, né, associado aí, né? Dieta, atividade física, controle do sono, hidratação, né? E o tratamento medicamentoso. Então tem todo um leque, né? Nós estamos falando não somente de efeitos só do remédio. Tem gente que usou a medicação por conta própria, só a medicação, e não teve efeito assim tão positivo. Então assim, eu acho que é uma medicação muito incrível e tem até estudos, né, de uma nova medicação que tá longe, eu acho que está longe ainda de chegar no mercado, pelo menos o mercado brasileiro, com um nome agora até um pouco estranho, né? Chama Retratutida ou Retratutide, né? E ela é um triagonista, né? É um triplo agonista. Tem a função do hormônio GLP-1, que é o mesmo do Ozempic. É o hormônio da fome? O hormônio para funcionar, não necessariamente o hormônio da fome. Tem na parte aí da parte intestinal. Sim. Aí tem o GLP-1, né? Tem o GIP, né, que vem no conjunto aí, né, do Mounjaro, que é o análogo GLP-1 e GIP, e agora o Retratutide, que vem com GIP, GLP-1 e glucagon, né? E eu acredito que, né, à medida que a ciência vai avançando, o tratamento da obesidade vai ser cada vez melhor, né? Lembrando que sempre tem lugar, ainda temos lugar para a cirurgia bariátrica, né? Existem pacientes, essas medicações são muito caras, né, e não tem acesso para todo mundo, infelizmente. Quem sabe no futuro, né, a saúde pública, como a gente... É o que a gente espera, né? Quem sabe a gente não consegue no futuro na saúde pública. Incidente, né? Exatamente. Eu acho que, assim, eu não sei se eu sou um pouco... Se eu posso até falar, mas eu acho que é uma das doenças do século, né? Com certeza. Doença do século, a obesidade. Mas assim, a cirurgia bariátrica, ela tem suas indicações, sim, né? Mas essas, eu acredito que deveríamos olhar com bons olhos para o tratamento clínico, né? Tentar primeiro, até mesmo uma das questões que o cirurgião bariátrico e o endocrinologista que indica a cirurgia, olha primeiro, se foi feito de forma correta um tratamento clínico. Conseguiu emagrecer com o tratamento clínico? Vamos manter o tratamento clínico, né? Porque a cirurgia bariátrica, a pessoa pode ganhar peso, né? Com o passar dos anos, né? Assim, mas o tratamento da obesidade é algo que vai crescer e vai ser algo incrível. Tomara que cheguemos até a erradicação dessa doença, né? Conseguimos erradicar aí grande parte, né, a questão da fome, da desnutrição no Brasil. Ainda tem alguns casos ali aqui, mas viramos um país de obesos, né? Éramos da desnutrição, somos os obesos. Quem sabe que aí com a massificação, se tornando um programa de política pública, a questão dessas canetas que são seguras e
e eficazes, né, quem sabe possamos erradicar essa doença e, com ela, erradicar muitas outras doenças e acabar com essa pressão que existe no sistema público de saúde e dar mais qualidade de vida a todas as pessoas. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações. Isso, eu que agradeço. Deu aula aqui, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer falar com todos vocês sobre a obesidade, que é algo que assim, me afeta muito, né? Eu já fui obeso, então eu sei como é. Não parece. Eu já fui obeso, eu sei como é, então é algo assim que eu pego e tenho um prazer em tratar e falar sobre e agradecer vocês aí mais uma vez. Muito obrigado. Toda nossa. Obrigado a você pela sua audiência e reveja esse programa no YouTube e compartilhe sem moderação. Muito obrigado e até o próximo Cuidando de Você.